Fala turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E no vídeo de hoje, progressão de carga, o conceito mais importante para o seu treino. Bom turma, eu já fiz alguns vídeos explicando sobre como calcular volume, como funciona a progressão de carga, o que é a progressão de carga. E eu tava ouvindo aqui o podcast do Rodrigo Coach, um cara que tem muito conteúdo, agrega bastante, eu gosto muito de acompanhar. E ele foi lá no Monstercast e passou pra gente como que ele explica pros alunos dele aí, como que ele explica a progressão de carga. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha pra gente conseguir incorporar e melhorar bem, porque às vezes você fala, a pessoa entende de uma forma, na hora que vai fazer, começa a surgir uma dúvida ou outra, tá? Qual que é o conceito por trás da progressão de carga? Cara, a progressão de carga não é simplesmente o aumento do peso. Esse é um conceito que lá no começo comecei a fazer os posts e eu acabei errando um pouquinho, porque eu falava só carga. Hoje a ciência defende que carga é tudo, cara. A carga ela é uma resultante final do treinamento. E o que você usa é o peso, cara. Então a carga é o seu peso multiplicado pelo número de repetições, multiplicado pelo número de séries. Isso é o que resulta a carga de treinamento. Então, a ideia é que você vá com o tempo aumentando essa carga progressivamente. Não precisa ser apenas através do aumento de peso. Isso é um estudo bem recente também, cara, que eles compararam. Então, o que ele tá falando aqui pra vocês é o conceito de volume load. Como é um conceito trazido de fora, tudo que é pesquisado é escrito geralmente em língua inglesa. E o volume load é justamente isso, multiplicar as séries pelas repetições pelo peso. Então vamos supor que você faça um supino, 3 séries de 12 repetições com 50 quilos. Então você vai multiplicar 3 vezes 12, vai dar 36, 36 vezes 50, que vai dar 36 vezes 50, 1.800 como seu volume load. Guarda essa informação que é importante. Vou progredir a carga de treinamento como? Aumentando o peso ou aumentando as repetições? Porque ambas são ferramentas válidas. Eles mantiveram o peso, foram subindo as repetições em um grupo. No outro grupo, eles mantiveram as repetições e foram progredindo o peso progressivamente, cara. Cara, e no final o resultado foi igual. Um grupo ali, ele que progrediu o peso, acho que ele quase dobrou a progressão. Tipo, fazia supino com... Não, quase dobrou não. Mas aumentou uns 50% da carga. Fazia supino com 100 quilos, terminou com 150, por exemplo. E o grupo que progrediu repetições, eles dobraram as repetições. Eles começaram com 10, terminaram com 20. Começaram com 10, terminaram com 20, mantendo ali os mesmos 100 quilos hipotéticos. Tá. Cara. E o resultado final foi o mesmo. Então, qual que é a chave do negócio? Conforme você vai progredindo tua carga, progredindo suas repetições, você vai entrando na parte de, começa a ficar desconfortável, começa a ficar chato, cara. Você passou de 15 repetições ali, tá queimando, tá um treino, cara. Você vai lutar contra a dor para continuar fazendo repetições. Então, dependendo do teu limiar de dor, cara, você pode interromper a série muito longe da falha. Então, você não vai ter um estímulo muito bom para hipertrofia. Então, a ideia é você vai progredindo um pouco a repetição, progride um pouco a carga, progride a repetição, um vai caçando o outro. Por exemplo, você começa ali com 8 repetições em um exercício. Fez uma semana 8, na outra 9, 10, 12. Bateu 12, sobe um pouquinho o peso. Os estudos, geralmente, eles fazem progressões de 5 a 10% do peso que você está usando. Então, você vai jogando. Ou uma semana você sobe um pouquinho o peso, na outra sobe a repetição e vai assim. Você não precisa bater um número X de repetições para progredir o peso. Você tem que ir fazendo de forma que seja confortável e seja seguro. Então aí que tava o pulo do gato que eu falei pra vocês. O que ele explicou? Então a gente pegou aqui nosso exemplo de 1.800, certo? Anotaram esse número aí? O que vai acontecer? Você vai fazer agora 3 séries com 15 repetições. Afinal, você fazia 12 e tava tranquilo. Você passou uma semana, se alimentou bem, ficou fácil. E aí você manteve os mesmos 50 quilos. E aí o que aconteceu? Você já pulou para 2.250 o seu volume de trabalho. Então olha que interessante, você estava em 1.800, só de aumentar 3 repetiçõezinhas por cada série pulou para 2.250. E o que ele deixa bem claro? Você não vai continuar subindo repetição até 20, 30, 40, porque isso não é interessante para hipertrofia. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre os caminhos da hipertrofia. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar o seu peso. E aí, consequentemente, você vai aumentar o seu volume load e as suas repetições vai cair, porque você não é de ferro.
Já aumentou repetição, vai aumentar peso, alguma coisa vai cair, lembra? Sempre que o volume sobe, a intensidade cai e vice-versa. Então o que vai acontecer? Paramos em 2.250, agora para você fazer 3 séries, vamos supor de 10 repetições, você vai precisar de um peso aí de pelo menos, ou seja, você pode colocar aí 4 séries no seu treino com 10 repetições e aumentar esse peso para, por exemplo, 60 quilos. E aí você vai ter um ganho de 2.400. Então a gente saiu de 1.800 para 2.250 para 2.400. Então olha o quanto o seu trabalho está aumentando com apenas pequenas mudanças. Eu coloquei aqui 10 quilos, estou falando 10 quilos totais, tá? 5 de cada lado. Mas assim, poderia ser 1 quilo, 2 quilos. Na minha academia tem aquela anilha de 1,25. Aquilo ajuda demais. Se você coloca aquilo e vai aumentando junto com as repetições, seu volume lá no final, quando você calcular dessa forma, vai ser outro. Ou seja, seu corpo vai ter um estímulo totalmente diferente, uma dificuldade totalmente maior. E isso vale para a quantidade de exercício e frequência de dia treinado. Por isso que eu falo, quem treina uma vez por semana, 2 vezes por semana, esquece, não vai conseguir dar o estímulo certo. O mínimo é 3 para uma pessoa que está em fase de manutenção ou iniciante. Simples assim. Quer ter resultado? 4 a 5 vezes. Ponto. Às vezes você vai querer subir só o peso toda semana, se acaba errando a mão, acaba se machucando. O cara acaba não permitindo uma recuperação adequada e acaba se lesionando. Tem que tomar cuidado com isso. Então tem que progredir aos poucos, cara. E tem também a progressão do volume de séries. Sim. Só que, cara, o aumento do volume de séries, ele é o aumento mais grotesco, cara. Ele é o aumento mais pesado. Porque, cara, você pensa lá, 10 repetições com 100 quilos no supino. Se eu faço isso numa série, são 100 quilos totais. Então, se eu aumento mais 2 repetições, com esses mesmos 100 quilos, eu vou para 120. Ou se eu aumento o peso, também... se eu aumento o peso, ao invés de aumentar as repetições, também chego nesses 120 aproximadamente. Só que, pô, se eu adiciono uma série a mais, cara, eu não estou subindo para 120 feito ali. Eu posso dobrar o meu peso total. Se eu faço uma série, coloco mais uma, não vou fazer 100, eu vou fazer 200. Ou se eu faço 3 séries, eu não vou fazer 300, eu vou fazer 400, que eu subir para 4 séries. Então, o aumento de séries, ele pode ser feito, que é outra forma de progredir a sobrecarga, mas ele é um progresso que você tem que fazer de maneira mais criteriosa. Porque se você progride muito de uma vez só, cara, você pode acabar matando a tua recuperação. Porque você tem que respeitar sempre esse princípio de recuperação entre treinos, porque se ele é excessivo, em vez de você recuperar, melhorar, você começa a entrar no inverso. Tipo, não recuperou, treinou, piorou. Não recuperou, treinou, piorou. Você começa a fazer uma adaptação negativa. E essa falta de recuperação é um dos porquês. Pode ocorrer muito dano muscular, pode ocorrer uma lesão, ou pode vir a ocorrer um overtraining. Tá aí a importância para vocês sobre como calcular treino e por que você deve fazer isso. Primeiro, seu desempenho vai mudar, consequentemente, seu shape vai melhorar e você começa a evitar lesões, tá? Isso aí que ele falou é muito importante, simplesmente porque você não é uma máquina. Além de esses ganhos marginais que a gente consegue aumentar, você não consegue trabalhar numa zona por muito tempo. Eu sempre falo de zonas de treinamento. Por isso que você tem que aproveitar cada ganhozinho no seu corpo para poder trabalhar sem lesões e continuar se desenvolvendo. Principalmente para você aí que tá no começo e consegue ter uma fase aí de ganho muito boa, tá? Bom, turma, se você gostou desse vídeo, ficou mais claro agora como que você vai progredir em cada treino. Já deixa seu like, considere se inscrever no canal e até a próxima, minha gente.